Shalom! Este é o curso Aprendiz de Hebraico. Na aula de hoje você vai aprender um pouco mais sobre a história da língua hebraica. Vai aprender também o nome, o som e a transliteração da quarta, quinta e sexta consoantes do alfabeto hebraico. A quarta letra do alfabeto hebraico se chama Dalet. Ela soa como D, representa o número 4 e é transliterada pela letra D, quando tem um pingo dentro, ou D sublinhada sem o pingo. Não há o som di em hebraico, como na palavra dia. A consoante Dalet soará sempre como D, como na palavra Deus. Colocando as vogais depois de Dalet, temos os sons da, de, di, do, du. Colocando as vogais antes de Dalet, temos os sons ad, ed, id, od, ud. Vejamos em detalhes a letra Dalet no quadro. Então você faz um traço, pode passar lá um pouquinho acima, ele tem que passar um pouco, aí desce outro traço. Então a letra Dalet ela tem que passar um pouquinho acima, assim como a letra Bet, Vet passa embaixo. Então essa é a letra D, ela pode ter, Dalet pode ter um pingo dentro, ou pode aparecer sem o pingo. Então você passa um pouquinho aqui, desce. Então tanto faz com o pingo ou sem o pingo, é a letra D, Dalet. Vamos escrever duas palavras para ilustrar. Ó. Se eu coloco a letra Gimel, veja que a haste da Dalet é grande, da Gimel é pequena. Pode ter o pingo ou não, às vezes não aparece. Um tracinho é A. E se eu coloco a letra D, Dalet, então eu tenho ó, G-A-D, eu tenho Gad. Gad significa Gad ou fortuna. Mas se eu pego e inverto essas letras, eu começo com a Dalet, que passa um pouco a linha lá em cima. E coloco a Gimel depois, ó, já muda, já vira uma outra palavra. Então eu tenho agora, e aqui eu vou botar um Tzinho, que é o A longo também, que é A. Um pingo dentro, que essa palavra normalmente vai ter. Eu tenho D-A-G, Dag. Dag é peixe. Por exemplo, no livro de Jonas, Dag Gadol, um peixe grande, um grande peixe. Então, Dag, peixe. O hebraico tem um estilo bem próprio. Segundo o Novo Dicionário da Bíblia, o vocabulário imaginativo do hebraico é quase todo baseado nas coisas e atividades da vida diária. Ele lança mão de todas as figuras de linguagens comuns, parábolas, símiles, metáforas, como, por exemplo, estrela ou leão em lugar de herói, rocha em lugar de refúgio. Em hebraico, não há o futuro composto. Nisso se assemelha ao inglês. Uma curiosidade, o verbo ser, que também se traduz como estar, haver, ocorrer, tornar-se, é sempre oculto no tempo presente em hebraico. Se eu quero dizer eu sou professor em hebraico, eu digo ou escrevo eu professor, ani moré. Se eu quero dizer eu sou aprendiz em hebraico, eu digo ou escrevo eu aprendiz, ani mitlamed. O hebraico, assim como o árabe, o aramaico, o fenício e outras línguas semíticas, escreve-se da direita para a esquerda. Cada consoante ou letra do alfabeto hebraico tem uma representação conhecida pelo estudante brasileiro. Uma vez dominado o alfabeto, que são consoantes, 22 ao todo, as vogais e semivogais criadas posteriormente, você terá condições de pronunciar qualquer palavra da Bíblia hebraica, o chamado texto massorético. A quinta letra do alfabeto hebraico se chama Re. Ela soa como o R português de início de palavras, como nas palavras rei, reto, riso, ou como o H em inglês, nas palavras home, he, heaven. A Re hebraica representa o número 5 e é transliterada pela letra H. A consoante Re é muda no final de palavras, como em Sara, Sará. Colocando as vogais depois de Re, temos os sons Ra, Re, Ri, Ro, Ru. Colocando as vogais antes de Re, temos os sons A, E, O.
Veja que não há os sons I nem o som U para a consoante R no final de palavras. Vejamos em detalhes a letra R aqui no quadro. Você faz um traço, desce e mais um. E deixa uma abertura em cima. Então, letra R, Ra, Re, Ri, Ro, Ru. Vamos escrever uma palavra com a R. Por exemplo, a palavra Re mesmo. Ó. Então, 2 pontinhos. E. Posso colocar aqui a letra, no caso aqui a letra Aleph. Significa eis. Vamos escrever mais uma palavra. Um traço, se desce, faz mais um, deixando uma abertura, letra R. Um Tzinho é A, então Ra. Vou escrever aqui a Bet-Vet. Lembrando que a Bet-Vet passa um pouquinho para a direita. Bota um outro Tzinho que a gente lê A. Então nós temos Ra, Va. E aqui, para não terminar em vogal, usa-se uma consoante. Consoante Re. Rava significa vinde. Segundo Abba Eban, o alfabeto hebraico é derivado de um alfabeto antigo de 22 letras, de onde se originaram os alfabetos de línguas modernas, como o hebraico, o fenício, o grego e o romano. Até mais ou menos a época do rei Davi e de seu filho Salomão, não havia nenhuma representação dos sons vocálicos. Havia os sons, mas não tinha representação deles. Essa representação só começou após a divisão do reino, o chamado Reino Unido de Israel, o reino de Saul, Davi e Salomão, em 931 a.C. Estudaremos sobre isso com detalhes no módulo 2. Em português, há uma consoante muda, a letra H. Em hebraico bíblico, há 2 consoantes mudas, no início e no meio de palavras, e uma consoante muda no fim, que é a letra Re. As consoantes mudas não fazem falta, para a pronúncia das palavras, mas são essenciais para a significação delas. É semelhante ao que ocorre com o H português. Você pronunciaria da mesma forma a palavra hora com ou sem o H. Contudo, diria que hora, escrita sem o H, significa algo distinto de hora com o H. A 6ª letra do alfabeto hebraico se chama Vav. Ela soa como V, representa o número 6 e é transliterada pela letra W, com o som de V. Vav é a consoante com o menor número de palavras na Bíblia hebraica. Colocando as vogais depois de Vav, temos os sons Va, Ve, Vi, Vo, Vu. Colocando as vogais antes de Vav, temos os sons Av, Ev, Iv, Ov, Uv. Vejamos em detalhes a letra Vav no quadro. Um traço pequeno em cima e desce. É semelhante a Gimel, só que a Gimel a gente faz uma perninha aqui. Então essa é a Vav. A Vav ela pode ser a vogal O ou U. Por exemplo, com um pingo em cima, a gente lê O. A Vav novamente, ó. Com um pingo dentro, a gente lê U. Então aqui a gente lê O, U. Então ela serve também como uma consoante vocálica, na verdade. Então pode representar o som O e o som U, mas ela é consoante, ó. Então a Vav, se eu escrevo uma outra Vav aqui, ó, um Tzinho é A, então eu leio, ó, V-A-V, Vav, significa colchete, gancho, prego. Das 26 letras do alfabeto português, somente os sons das vogais em geral e o som G não se encontram no alfabeto hebraico. Assim, chegamos ao final de mais uma aula. Muito obrigado por se inscrever no nosso canal, por curtir e compartilhar nossos vídeos com seus amigos. Até a próxima! Shalom!